Imagine que você encontrou um ser que é imortal. Agora imagine que ao lado desse ser imortal você vai ter que deixar a sua casa para trás. É isso que nós vamos ver no volume 2 de Fumetsu no Anatae, ou Uma Vida Imortal. Se vocês não viram a parte 1 que eu fiz desse vídeo, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição, porque é importante que vocês vejam esse vídeo, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentarem o que vocês acharam aqui do vídeo, compartilhar esse vídeo também para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá, desse canal. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a minha prima, que ela me deu tanto o volume 2 como o volume 3 para eu trazer aqui no canal. Então agradeço a ela por esse vídeo e um beijo. Mas se você já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa mostrando tanto a Parona, o Fushi, a Marche e uma carruagem indo para outra aldeia. E é quando as duas percebem que aquela senhora que escolheu a Marche como sacrifício tá ali também. As duas perguntam o que ela tá fazendo ali, sendo que ela deveria ser uma pessoa importante da vila. Aquela velha fala que na verdade ela é como se fosse apenas um fantoche, porque na real ela é uma prisioneira e ela é obrigada a fazer aquilo ali. Ela fala que ainda tem esses rituais aí pra meio que manter as aparências. Enquanto a Parona fala que isso é totalmente imbecil e insano, ela se lembra do passado dela. Ela se lembra que a irmã mais velha dela um dia deu a ideia delas brincarem de esconde-esconde. E que a pessoa que se escondesse por mais tempo e que não fosse encontrada ganharia essa brincadeira. Acontece que a Parona ela ficou escondida por muito tempo até que ela decidiu sair do esconderijo dela. Só que ela não achou mais a irmã dela em lugar nenhum. E quando ela confrontou uma das pessoas ali perguntando onde que a irmã dela estava, ele fala que a irmã dela não tá mais lá. E ela até mesmo confrontada por ela ter fugido, porque ela deveria ser a oferenda para o ritual. Só que como eles não encontraram ela em lugar nenhum, a irmã dela acabou sendo sacrificada. Durante a viagem, o Fushi ele começa a passar mal, então ele acaba vomitando ali na carroça, fazendo com que todos tenham que sair para se lavar do lado de fora em umas fontes que tem ali. Enquanto eles estão lá naquele riacho se lavando, o Fushi vê o reflexo dele e ele se lembra daquele garoto pedindo para ele nunca esquecer dele. E por causa disso, o Fushi acaba virando a forma humana dele, sendo que ninguém ali entende o que aconteceu. Depois que eles voltam para a carruagem, eles começam a conversar mais sobre isso, e a Marche ela comenta que o Fushi ele tem esses poderes, que ele não sabe fazer muita coisa e que ele é imortal. E a Parona ela até fala que esse negócio de não morrer, de ser imortal, é uma coisa extremamente triste, porque meio que você perde o propósito da vida, porque você tem toda uma vida para ser vivida, então se essa vida não acabar, você não tem propósito mais. Um tempo depois a viagem termina com a capitã daquela tribo chegando e falando que eles chegaram na cidade dela. Quando eles entram lá, a Marche fica maravilhada, porque é como se fosse uma central ali onde tem várias coisas, tem comida, tem várias coisas que ela nunca nem viu na vida dela, então ela fica extremamente maravilhada. Enquanto a Marche ela fica maravilhada com tudo o que está acontecendo ali em volta, tantas coisas lindas e chamativas, ela lembra que ela não está junto da família dela. Então ela vê que tem um homem ali que entrega cartas, então ela decide ir até lá e pedir para ele escrever uma carta para a família dela. O problema é que a Marche não sabe escrever, então a Marche ela simplesmente pinta a mão dela com uma tinta e no papel ela coloca a marca da mão dela, mostrando que ela estaria muito bem. Só que quando ele pergunta onde que ela mora, ela não sabe dizer onde é. Só que mesmo assim aquela capitã fala para ela parar de perder tempo com aquilo e ir embora. Só que a Parona ela pega aquela carta e fala que ela vai acabar entregando para os pais dela. Eles vão até a casa da capitã, onde eles começam a comer uma comida maravilhosa que tá ali. O problema é que durante isso, todos percebem que eles estão ficando bem sonolentos até que eles acabam desmaiando. O Fushi então ele acorda em uma espécie de prisão com aquela capitã ali falando com um rapaz sobre as habilidades do Fushi, falando que ele tem o dom de derrotar criaturas espirituais. Ela não sabe dizer se ele é um anjo ou um demônio, mas ela sabe que as habilidades dele seriam bastante úteis para aquela aldeia. Ela então coloca o Fushi em uma espécie de arena, onde ela solta um outro prisioneiro ali e fala que se ele matasse o Fushi, ele teria a liberdade. Só que quando aquele prisioneiro ataca o Fushi, a ferida dele simplesmente se cura instantaneamente, fazendo com que o Fushi golpeie ele com uma lança também. Em seguida, eles colocam aquela idosa para atacar o Fushi.
e ela ataca pedindo perdão, falando que antes dela morrer, ela quer ter uma vida normal, ela quer voltar pro amado dela e viver o resto da vida dela com ele. Vendo que aquilo não vai dar em nada, que eles já perceberam que o Fushi é imortal, os guardas tentam pegar ele e devolver ele pra cela que ele tava. Só que o Fushi, ele consegue fugir. O problema é que o Fushi, ele não consegue ir muito longe, porque acabam acertando uma flecha nele. Todos pegam o Fushi, levam ele de volta para aquela prisão e deixam ele preso ali. Quando a Marche acorda, então, o Fushi tá do lado dela e tá com uma flecha preso nele. Ela arranca aquela flecha e começa a perguntar por que eles estão fazendo isso. E a capitã então fala para ela ficar quieta e simplesmente esperar que daqui a pouco tudo ia ficar bem. Acontece que na prisão, na parte de cima, a Parona pergunta o que a Marche tá vendo que ela poderia passar para ela lá em cima. E a Marche fala que ela tá com uma flecha que estava presa no Fushi. Então ela acaba dando isso para Parona, que acaba falando que ela vai dar um jeito de tirar todo mundo dali de dentro. O engraçado é que o Fushi, ele chega até um canto da prisão e ele acaba cavando um buraco, indo pra arena ao lado, onde o corpo daquele urso demônio tava lá morto. Quando o Fushi chega até lá junto com a Marche, ele começa a atacar aquele urso mesmo ele estando morto, só que a Marche fala pra ele parar de fazer isso. A Marche então, ela sente pena daquele urso e começa a tirar as flechas que estão presas dele, falando que deve estar sentindo bastante dor. Só que a capitã, junto com o guarda daquela aldeia, entram naquela sala, fazendo com que tanto a Marche como o Fushi se escondam embaixo do pelo daquele urso. Só que isso não adianta tanto, que eles acabam sendo descobertos mesmo assim. Só que mesmo sabendo que eles fugiram da cela deles, aquela capitã decide deixar eles. Porque afinal de contas, se por algum acaso o urso revivesse e acabasse matando os dois, não seria um problema a menos para ela. Então depois disso, todo dia a Marche era liberada, ela podia ir até a cela do urso para ajudar ele a se livrar daquelas flechas que estavam no corpo dele. E ela não só consegue tirar todas aquelas flechas, como ela até mesmo começa a limpar o pelo dele que tá sujo com sangue. E ela fala que tá fazendo tudo isso porque ela entende o que o urso tá sentindo. Ela fala que ele não é um monstro ou um espírito da natureza, ele simplesmente é um urso que acabou tendo que atacar outras pessoas para procurar alimento. Ele não tem culpa de ter virado esse monstro, de todos temerem ele. Então ela entende o que ele tá sentindo. E o Fushi, vendo tudo isso, ele sente que de alguma forma o urso sorri, e assim uma espécie de conexão entre o Fushi e aquele urso é criada. Um tempo depois é mostrado que a Parona, ela tá desenvolvendo um plano para conseguir fugir com todos ali. O plano dela seria que ela conseguiria tirar todos dali, depois ela iria até a jaula onde aquele urso tá preso, pegaria a cabeça, um pouco dos pelos dele e provaria que a criatura tá morta, assim acabando com esse ritual insano que acontece diariamente lá. Ela então, usando aquela flecha que a Marche deu pra ela, ela consegue fazer uma espécie de corda, fazendo com que ela consiga sair da jaula onde ela tá para passar até o outro lado. O problema é que quando ela vai se apoiar para conseguir passar pro outro lado totalmente, aquele suporte que ela tava segurando acaba cedendo, fazendo com que ela caia e desmaie. Quando ela acorda, já tem um guarda ali com ela e ela tá até mesmo com as mãos amarradas. E ele tenta até mesmo abusar dela, só que a Parona, ela consegue reagir e ela segura uma vassoura que tá ao lado. Só que quando ela ataca aquele homem com aquela vassoura, é revelado que na verdade aquilo é uma lança que ela fez escondida e juntou ali com as vassouras para ninguém desconfiar. Com isso, ela pega as roupas daquele guarda e acaba indo até onde a Marche está presa e liberando ela. A Parona, o Fushi e a Marche, eles começam a fugir junto com aquela idosa. E quando elas chegam até a área do urso, a Parona fala pra Marche ir com a senhora que ela vai fazer uma coisa. Só que quando a Marche vê que ela ia arrancar a cabeça daquele urso, ela não deixa. Ela fala que ela tem pena daquele urso, que ela não pode maltratar ele mais do que ele já tá machucado. A Parona tenta falar pra ela que se ela conseguir fazer isso, levar a cabeça daquele urso, ele ia morrer pra Marche conseguir sobreviver. Só que a Marche, ela fala que isso é uma coisa extremamente egoísta, ela não pode ficar bem sabendo que outra pessoa se prejudicou para que ela fique bem, então ela fala para Parona ir embora com elas. A Parona até tenta negociar com a Marche, falando que se ela fosse com a senhora, ela faria um brinquedo para ela, só que a Marche, ela se recusa, ela não quer esse brinquedo, ela não acha que aquele urso é um monstro, ela acha que as pessoas intitularam ele assim só por ele ser grande e assustador, ele não tem nada de mal. E a Parona então, ela acaba meio que desistindo, porque ela sabe que não vai adiantar discutir muito com a Marche.
Juntas elas acabam roubando uma carruagem e conseguem fugir daquela tribo. E durante a fuga todos estão felizes porque conseguiram fugir. E a Marsh até fala que ela quer que o Fushi fique ao lado dela para sempre. O problema é que os guardas percebem que elas fugiram, então todos começam a atacar e ir atrás da Parona junto com todos ali para levar eles de volta para a prisão. A Parona começa a lutar com eles ali, só que a Marsh percebe que vão acertar uma flecha na Parona, então ela acaba pulando na frente da flecha, fazendo com que a flecha pegue na Marsh. O Fushi, vendo isso, ele fica totalmente desesperado e ele acaba virando aquele urso agora e começa a atacar todos aqueles guardas que estão em volta. A Parona então lembra de como ela conheceu a Marsh. Ela estava caminhando quando ela viu a Marsh brincando com os dedos como se fosse uma mãe cuidando dos seus filhos. Ela vê a situação ali e ela começa a conversar com a Marsh sobre isso, e é quando ela deu aquele brinquedinho que a Marsh tanto gosta. E a partir daí as duas começaram a brincar de casinha, como se a Marsh fosse a mãe e a Parona fosse o pai. No tempo atual agora nós vemos a Parona totalmente desesperada para conseguir ajudar a Marsh, só que a Marsh fala que tá tudo bem, ela vai morrer para que a Parona consiga ficar viva. A Parona ela tenta fazer de tudo porque ela não quer que a Marsh morra, ela tá totalmente desesperada, ela não quer que nada de mal aconteça com ela, que ela vai voltar para casa dela, vai voltar para a família dela. Só que a Marsh ela sabe o que vai acontecer. E ela fala para a Parona não se preocupar, que ela só quer que a Parona se torne uma mãe no lugar da Marsh. E a Marsh já meio que sem vida, ela pergunta se o Fushi tá ali com elas. E a Parona fala que sim. E a Marsh então ela fica bem feliz com isso e acaba falecendo ali. Já na aldeia, o Fushi chega até lá e começa a apavorar todos os cidadãos que estão ali em volta. Só que a Parona ela chega ali e mostra o corpo morto da Marsh, falando que o Fushi já pode parar com esse ataque. O Fushi então ele meio que volta à forma humana e mesmo sem expressar nada, ele parece que entendeu o que acabou de acontecer ali. Mas nós vemos que a Marsh ela acabou encontrando os pais dela e ela está extremamente feliz com isso. E nós vemos a Marsh já adulta com aqueles brinquedos de pelúcia dela como se fossem os filhos dela vivos ali. Só que no meio de toda essa alegria ela percebe que o Fushi não tá ali com ela. A Marsh então ela lembra que ela estava naquela aldeia que estava acontecendo toda aquela perseguição. Ela então vai até o Fushi que está na forma de urso e ela começa a gritar falando para ele olhar para ela, que ela ainda tá ali. E é quando ela vê que a Parona tá segurando o corpo dela. Ela começa a gritar e atacar a Parona falando que ela tá ali, que ela não morreu, que ela não entende porque ninguém tá vendo ela. E é quando a Parona pega um pedaço de lança que tem ali e ela fala que logo ela vai se juntar com a Marsh. Só que de alguma forma uma conexão entre o Fushi e a Marsh é criada, fazendo com que o Fushi impeça que a Parona acabe se matando ali. O Fushi então ele se transforma naquele urso gigante e acaba tirando a Parona dali. Um tempo depois, o Fushi consegue chegar até a vila onde a Marsh cresceu. E é quando a Parona, sem muito ter o que falar, ela simplesmente entrega aquela carta que a Marsh tinha feito com a marca da mão dela. E é quando o pai da Marsh, ele entende o que aconteceu. E ele cede ali. Ele fala que ele foi fraco, que ele deveria ter defendido a filha dele como um verdadeiro pai faria. Só que ele não conseguiu fazer isso. O Fushi então ele volta para a forma humana dele e ele tenta meio que consolar a Parona. Só que é quando um dos homens ali da aldeia da Marsh fala que os caras da aldeia vizinha estão voltando pra lá. Então a Parona fala pro Fushi ir embora porque estão indo atrás dele e que o que vai acontecer com aquela vila não tem nada a ver com ele. Então o Fushi se torna um lobo e acaba indo embora de novo. E quando o Fushi tá indo embora, a Parona vê que a capitã tá de novo tentando acertar uma flecha no Fushi. Ela então pega um arco e flecha, coisa que ela era muito boa em fazer, e acaba acertando uma flecha na mão daquela capitã. É mostrado então o Fushi caminhando de novo na floresta sozinho. Quando ele sente fome agora, ele se torna na Marsh, que tinha habilidade de escalar as árvores para pegar as frutas que lá estavam. É dito que depois disso o Fushi ele continuou caminhando com aquela forma de lobo. Ele nunca mais usou a forma de urso e ele usava a forma humana dele para fazer coisas básicas como beber água, e ele usava a forma da Marsh para pegar as frutas nas árvores para poder se alimentar. Só que um dia, enquanto ele fazia isso, ele encontrou uma carruagem com aquela idosa do início da história. Com a forma da Marsh, o Fushi chega até ali assustando aquela senhora, falando que ela procurou a Marsh e todo mundo por vários dias e ela até achava que eles estavam mortos. Só que quando o Fushi ele vê aquele brinquedo de pelúcia que a Marsh tinha, ele volta para a forma humana. Só que o Fushi ele não fala nada, ele simplesmente vai embora em silêncio. Aquela senhora ela começa a perseguir o Fushi tentando entender o que aconteceu e ela fala que ela está extremamente morta de fome.
Ela até mesmo tenta atacar o Fushi, porque sabendo que ele é imortal, se ela comesse uma perna dele, não ia fazer diferença pra ele. Só que o Fushi ele acaba subindo em uma árvore na forma da Marche e acaba jogando umas frutas para aquela senhora comer. Caminhando mais um pouco, aquela senhora encontra um mapa. Ela fala que a cidade vizinha dela tá bem próxima, então ela começa meio que fazer um esboço do mapa para ela conseguir seguir até a vila natal dela. E ela percebe que o Fushi ficou bastante interessado no que ela fazia, então ela começa a ensinar como escreve o nome dele, como escreve o nome da Marche, como escreve o nome da Parona, e ela começa a ensinar algumas coisas pro Fushi, como por exemplo se comunicar. Os dois passam dias conversando, com o Fushi aumentando ainda mais o vocabulário dele, tanto que agora ele consegue até manter um diálogo coerente com as pessoas. E quando ela pergunta o que o Fushi quer fazer daqui pra frente, ele fala que quer crescer e aprender coisas novas. Ele fala que ele não lembra muito bem como que ele foi parar nesse lugar. Ele lembra que ele adquiriu uma forma de um lobo e que ele encontrou uma pessoa, só que ele não sabe quem é essa pessoa, muito menos o nome dela. E depois que essa pessoa acabou falecendo, ele simplesmente absorveu a forma daquela pessoa, e assim tem sido desde então. A noite cai, então eles fazem um pequeno acampamento ali para eles conseguirem dormir. O problema é que de repente uma espécie de raiz acaba atacando o Fushi na forma humana, fazendo com que aquilo meio que absorva essa forma humana, tornando ele agora um lobo. Só que por algum motivo, após isso, o Fushi ele não lembra do rosto daquele homem mais. E é quando de repente um homem com um manto negro aparece. Ele fala que é por isso que ele e o Fushi estão ali, para destruir aquelas criaturas. Ele fala que como ele absorveu a forma daquele garoto, o Fushi não consegue mais lembrar do cheiro, do formato, da voz ou da aparência daquele garoto. Então é como se ele roubasse as memórias que o Fushi tem. E aquele homem então fala pro Fushi derrotar aquela criatura, porque ele é inimigo do Fushi. O Fushi na forma de lobo, ele começa a atacar aquela criatura. Só que mesmo o Fushi atacando aquela criatura, ela ainda assim consegue sugar a forma de lobo do Fushi, fazendo com que agora ele vire o urso monstruoso lá. E o Fushi percebe que mesmo ele dando certo trabalho na forma de urso, aquela criatura ainda assim consegue sugar os poderes de urso dele. E aquele homem com o manto preto, ele fala que só tem um jeito de derrotar essa criatura, é destruindo o núcleo dela. O Fushi ele percebe que antes dele voltar para a forma da Marche, ele acabou rasgando aquele lobo, deixando o núcleo da criatura aberta. Então ele já sabe o que ele tem que fazer. Usando a agilidade da Marche, ele consegue desviar dos ataques daquela criatura e pular no núcleo e se segurar nele. Só que aquelas raízes voltam a atacar o Fushi. Só que quando aquela criatura puxa o Fushi, ele acaba conseguindo arrancar o núcleo de dentro daquela criatura, fazendo com que todas as memórias, tanto do lobo, daquele garoto, como do urso, voltam pro Fushi. Aquele homem de manto preto, então, ele se aproxima do Fushi e o Fushi pergunta quem ele é. E aquele homem fala que foi ele que criou o Fushi. Ele fala que eles estão nesse mundo justamente para derrotar essas criaturas. Por isso o Fushi é um ser imortal, porque ele está destinado para sempre combater essas criaturas, para preservar a Terra. E ele fala que não importa quantas vezes o Fushi faça isso, eles vão passar a vida inteira nessa brincadeira. E quando aquela idosa chega até o Fushi perguntando o que raios aconteceu, o Fushi fala que ele não sabe dizer muito bem, mas que foi bastante estranho. E é dessa maneira que acabou o volume 2 de Fumetsu no Anatae. Fumetsu no Anatae, ele continua bastante emocionante. Se no volume 1 já tinha momentos bastante emocionantes envolvendo a Marche, uma criança que ela não tem noção de nada, ela é uma criança totalmente inocente e sendo jogada numa situação que ela ia perder toda a família dela ia perder a filha tão amada. Esse mangá ele continua nesse processo que vai deixando você cada vez mais comovido com a história. Enquanto você percebe que a Parona ela é uma garota totalmente meio que assim rancorosa, que ela quer buscar vingança, ela quer se vingar, ela quer acabar com esse ritual que acabou matando a irmã dela, você percebe o contraponto na Marche, que ela consegue ver bondade até mesmo numa criatura que todos têm medo, que é aquele urso demônio. Ela começa a trazer humanidade para o Fushi, que era apenas um animal, ele não conseguia distinguir o que estava acontecendo. Tanto que quando acontece a tragédia com a Marche, ele na hora, mesmo sem entender exatamente o que aconteceu, ele entende que ele acabou perdendo alguém que ele admirava, que ele gostava. E agora nós sabemos alguns dos motivos da existência do Fushi nesse mangá. Porque a princípio parecia que ele simplesmente foi criado porque a pessoa que o criou poderia fazer isso. Então ela acabou criando ele porque sim. Nós poderíamos pensar também que ele foi criado justamente para dar esse ar filosófico. Tanto que a própria Parona fala isso, que uma vida que não tem fim é uma vida meio que sem sentido. Porque todas as experiências, tudo que você carrega, tudo que você
aprende foi feito para você repassar para as pessoas conseguirem levar adiante esse conhecimento depois que você não estiver mais lá. Só que se você tiver uma vida que não tem fim, ela não tem propósito nenhum. Fumetsu no Hanatae, ele teve uma adaptação em anime e vai ter uma segunda temporada também, que se não me engano vai sair esse ano ou no começo do ano que vem. Mas diz aí o que vocês acharam da história desse mangá. Vocês já assistiram o anime de Fumetsu no Hanatae? Vocês já leram o mangá? Mas se vocês gostaram desse vídeo, dessa história, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para alguém que possa querer conhecer sobre essa história ou conhecer esse canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.